Boa noite, estamos com mais um programa Liberdade de Expressão. Lembrando que hoje é o último dia para registro das candidaturas, um clima muito tenso. Encontros e mais encontros lá no cartório eleitoral de diversos municípios. Estamos hoje com um cientista político da Universidade Federal do Paraná. Ele é graduado em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e está fazendo doutorando no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador na área de comunicação política, possui diversos artigos, diversas publicações na área. E ele é um dos idealizadores do projeto MEME, que é Monitoramento Eleitoral, que visa monitorar as ações dos candidatos à prefeitura de importantes municípios brasileiros. Boa noite. Boa noite, José. Márcio, tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Lembrando que esse projeto MEME é coordenado pelo professor Sérgio Braga, é isso, né? Exatamente. Você podia falar um pouquinho desse projeto aí pra gente? Então, inclusive o projeto já vem sendo gestado há alguns meses, inclusive, a gente está trabalhando nos bastidores, mas ele foi lançado oficialmente hoje, agora de manhã, no período da tarde, que foi colocado no ar a primeira análise, e a gente já tem várias outras análises que vão sair a partir de amanhã e durante esse período. A gente tem 14 pesquisadores, mais o professor Sérgio Braga, que é o coordenador, então são 15 pessoas no nosso projeto, e a ideia é fazer um monitoramento online em tempo real dos candidatos nas mídias sociais, em especial o Facebook. A gente sabe que hoje em dia uma plataforma fundamental, uma plataforma cada vez mais essencial para o candidato atingir o seu eleitorado são as redes sociais, né? São as mídias sociais. No Brasil, o Twitter não é muito usado, né? Já foi muito usado no passado, hoje não é mais. Você tem um índice, números de utilização de cada rede social aí em geral? Sim, a gente tem o grupo de pesquisa do professor Sérgio Braga, tem esses dados desde o ano de 2008 e tem os gráficos, tem uma série de trabalhos já publicados que mostram que em 2010 foi o ápice do uso do Twitter. O Facebook ainda estava começando, estava crescendo. Naquela eleição, o Twitter foi mais utilizado do que o Facebook. Isso foi na primeira eleição da Dilma contra o Serra, em 2010 ainda. E desde 2012 ele tem caído. Hoje praticamente não é mais utilizado. Os políticos estão quase todos, pelo menos em termos de deputado federal, estão todos no Facebook, estadual quase todos. Aí você vai diminuindo o nível, você vai diminuindo a esfera de governo, diminui um pouco a utilização, mas ainda assim os dados mostram que a utilização é muito grande. E em relação aos usuários, eu não tenho dado preciso exatamente de usuários, mas se eu não me engano chega perto de 100 milhões de cadastros de brasileiros no Facebook. Então é quase metade da população brasileira. Não sei se o time se abre todo dia, mas possui uma conta no Facebook. Então é uma coisa. Hoje o Facebook é a ferramenta mais utilizada na rede social, dá para afirmar isso? Sim, não. Indubitavelmente dá para afirmar isso, sem dúvida alguma. O Facebook é de muito longe a mídia social, a rede social mais utilizada tanto no Brasil quanto no mundo. E agora, nos últimos anos, tem crescido algumas outras mais sofisticadas, como o Instagram, mas ainda é um público mais de nicho, né? Um público mais específico, por enquanto, que usa o Instagram, por exemplo, que é uma classe média alta, digamos, e é a partir daí. Mas, e exatamente porque os eleitores estão tão presentes em plataformas, em específico no Facebook, é que essas plataformas têm ganhado cada vez mais importância na comunicação eleitoral, na comunicação política dos candidatos, né?
você vê essas manifestações aí desde 2013, né, tanto as manifestações de 2013 quanto agora as manifestações de 2015, né, tanto pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foram em boa parte organizadas e convocadas por meio dessas plataformas, né, por meio do Facebook. Em 2013 isso ficou muito evidente, dessa organização, o papel dessa plataforma em específico, né, do Facebook, na comunicação política, né? E em relação ao YouTube, você tem algum estudo sobre o YouTube? Qual é o nível de utilização dele? Sim. Ou você pergunta em relação aos políticos ou em relação aos usuários? Nos dois nichos. Sim. Então, o YouTube é uma coisa mais complicada porque ele demanda um custo material para a produção, certo? No Facebook, qualquer um pode tirar uma foto e postar. Fazer um vídeo caseiro. Escrever um post, compartilhar um post, comentar um post. O YouTube, existe uma gama muito visto pelos brasileiros, né? Os brasileiros assistem muitos vídeos lá, mas a quantidade de pessoas que produzem vídeos é bem menor. E em relação aos políticos também. Para o político estar no Facebook, existe um custo-benefício muito grande, porque o custo é baixo, se não mínimo, e o retorno é potencialmente alto e consegue chegar às pessoas, consegue atingir parte do seu eleitorado. Para ir fazer isso no YouTube é mais difícil, porque vídeos caseiros muitas vezes não agradam quem assiste, né, o eleitor. E para você produzir, para você ter uma estrutura igual aqui, para você produzir um vídeo de qualidade, você precisa de uma estrutura material que não é tão acessível, não é tão fácil, não é tão simples quanto a estrutura de estar, por exemplo, no Facebook. Sem contar a forma que você vai operar, né, no YouTube, pelo menos para mim, parece que o Facebook é muito mais autoexplicativo do que o YouTube, né? Que é para você colocar um vídeo e tal, tem toda uma complicação. Antes de colocar o vídeo, tem como produzir o vídeo, né? Tem várias questões vários complicadores para que as pessoas produzam conteúdo no YouTube. Mas uma coisa interessante que a gente já detectou com essa pesquisa agora nossa, porque o Facebook lançou uma ferramenta recente chamada Live, né, que é transmissão ao vivo. É o live stream, né? Isso, dentro do próprio Facebook. E o que a gente detectou é que tem muitos políticos já fazendo esse tipo de transmissão ao vivo. Então, a gente acabou de concluir agora a codificação, a análise, a gente analisou 850 postagens dos 9 pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba no mês de julho, no Facebook. Então a gente detectou que tem vários já utilizando isso. O Requião Filho, o Neguei Prevô, eu não me lembro se é Xenemero talvez, mas o Requião Filho e o Neguei Prevô utilizam bastante isso. O Requião Filho pega o celular e está fazendo uma live agora. Se você acompanhar por páginas de políticos de outros estados, estão utilizando muito mais do que isso. O Fernando Haddad em São Paulo, enfim, tem vários políticos já utilizando isso como uma ferramenta de engajamento. E até porque é uma ferramenta interessante porque convida o leitor, né, no caso o eleitor, a participar, porque ele está no Facebook e ele diz: estamos ao vivo, escreva sua pergunta. O cara escreve a pergunta e ele está ao vivo. Então, essa integração com o Facebook tem um potencial mais alto, justamente pela potencial interação que isso gera. Ao passo que o YouTube esse potencial de diálogo e alguém mandar uma pergunta é talvez menor, né? Legal, só lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário,
participar aqui do programa com a gente, você pode mandar um WhatsApp no 41 9755 4030 ou então pela página no Facebook Liberdade de Expressão. Participe com a gente. Você falou do Twitter, falou do Facebook, falou um pouco do YouTube e o WhatsApp. O que você acha? Onde que vai dar esse WhatsApp? O WhatsApp é uma dor de cabeça para nós, cientistas políticos, porque infelizmente a gente não consegue coletar dados a respeito, né? É difícil, né? Nem a Polícia Federal consegue, né? Que tira a nossa. O Facebook é interessante porque é justamente esse projeto que a gente está desenvolvendo, que eu não comentei isso direito, mas a gente vai conversando aqui, eu vou comentando, que a gente tem alguns métodos computacionais que nós conseguimos coletar todos os dados a respeito das páginas dos políticos, sobre o que eles estão publicando, quais temas, sobre quem são os indivíduos que estão interagindo com essas páginas, enfim. A gente pode construir as redes de contatos entre os seguidores de cada, sabe, os indivíduos que seguem uma página também seguem outra, e por aí vai. Então a gente tem uma quase infinidade de métodos computacionais para verificar com dados empíricos reais esse comportamento do eleitor e do político no Facebook. Infelizmente a gente não consegue coletar isso para o WhatsApp. Então o que a gente sabe é só o que a gente sabe de casos, assim, a gente não tem dados concretos, estatísticos sobre isso. Mas tem sido uma ferramenta muito forte, já em 2014, na última eleição presidencial para o governador, ele já se mostrou uma ferramenta muito importante, em especial para a organização interna da militância. Então, o WhatsApp tem sido muito utilizado, não para atingir o eleitor. Então, quando o político está no Facebook, ele, em tese, tenta atingir outras pessoas que não seguem ele ainda, né, o potencial eleitor. O WhatsApp também pode ser usado para isso, né, com grupos e tal. Tem muita disseminação de informação em grupos, inclusive. Mas o uso interessante é o uso que as campanhas fazem para a sua organização interna. Inclusive tem alguns estudos, começando a ter alguns estudos sobre isso pelo Brasil. Mas aí, vou continuando no WhatsApp. Outra questão, outro uso importante é a disseminação de informação, e aí, infelizmente, muita informação incorreta, né? Muita mentira, muita corrente de... Eu acho que o WhatsApp tem um poderio muito maior que o Facebook, se você pensar. Tem, com certeza. Porque muita gente tem o WhatsApp e não tem o Facebook, né? Sim, é verdade. Então, eu acho que isso vai ser... Na verdade, a gente vai poder medir o poder do WhatsApp, acredito que nessa eleição. Né? E isso hoje tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque, ao mesmo tempo, você pode divulgar informação boa, você pode gerar coisas positivas e concretas. É um meio muito fácil e pouco rastreável para quem quer jogar sujo, né? Para quem quer difamar o adversário, para quem quer caluniar, para quem quer, enfim, uma sorte de correntes negativas, né? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que venha uma afirmação caluniosa contra o candidato a prefeito Márcio. Veio aqui no meu WhatsApp, eu recebi do Cláudio Campos aqui, que é o nosso diretor, ele caluniando o Márcio. E daí eu pego e disparo num grupo lá meu, de amigos, tem 50 pessoas. Exatamente. Essa informação alcançou 50 pessoas. E daí um desses 50 dispara num outro grupo que tem 100 e tal. Como que a justiça eleitoral vai barrar isso daí? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande sério, o grande problema. Na verdade, a única forma da justiça eleitoral barrar isso daí é parar com que essa informação vá adiante, bloquear tirar do ar o WhatsApp. Como você vai tirar do ar o WhatsApp? É autoritarismo, né? Não tem como, né? Então é uma questão que a justiça eleitoral vai ter que enfrentar. Porque imagine o conteúdo
de calúnia, de difamação que vai surgir nessas eleições. Você colocou uma excelente questão e eu acho que talvez esse seja um ponto importante. Um ponto para vocês aí, nesse projeto aí, estudarem. É difícil, mas é exatamente isso. No Facebook, em website, em e-mail, é relativamente fácil, as pessoas acham que não, mas é relativamente fácil, com os métodos computacionais atuais, a gente rastrear a origem de um post. Então, você faz uma calúnia qualquer lá contra um candidato X. Mesmo que você apague isso depois, é relativamente fácil a gente conseguir rastrear e identificar o autor original do post, e aí a justiça pode punir esse indivíduo. No WhatsApp, até onde eu conheço, não tem como rastrear isso. E é esse o grande problema, né? Esse é um desafio da justiça eleitoral, porque vamos piorar mais a situação. Então, a origem desse que eu já ouvi cara falando, né? Até onde vai a ideia das pessoas. Sim. Digamos que você tem um celular, você tem um chip. Esse chip é vinculado a um CPF. E tem muito CPF, chip vinculado a CPF de morto. E se a origem foi do morto, daí você nunca vai achar o autor do... Mas a questão não é essa, a questão é isso se você chegar ao chip original, mas até onde eu sei eles não conseguem fazer esse rastreamento. Porque como no exemplo que você deu, você recebe de alguém, você compartilha no grupo, as pessoas que receberam no grupo que você compartilhou não tem como identificar da onde você recebeu, enfim, não tem como fazer esse retorno. Já no Facebook você tem como sair de uma conta, você pega, né? Tem o IP do computador lá, ainda que seja um fake, né? Que se chama, né? Você consegue pegar. Exatamente. E aí que seja um fake, tem o IP registra a máquina, registra o local. Então, nós estamos conectados aqui, existe um IP que é um identificador único para esse celular, para esse Wi-Fi desse estúdio. Vai saber da onde saiu a... Sabe exatamente o endereço do estúdio, o horário, enfim, é tudo registrado e é acessível, né? Você consegue identificar isso. Esses aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp, tem o outro lá, qual é o nome do outro? Tem um outro. Telegram, enfim, isso é muito mais difícil, se não impossível, né? E é esse o grande problema da justiça eleitoral, porque isso vai potencialmente favorecer as pessoas que querem jogar sujo, os candidatos que queiram jogar sujo, né? As campanhas que queiram jogar sujo, as campanhas que queiram caluniar o adversário, que queiram... Enfim, a gente está dando dica aqui de como fazer, né? Mas vamos falar um pouquinho mais desse Não, a intenção não é dar dicas. Desse projeto aí. Eu verifiquei um estudo de vocês, um estudo preliminar, imagino eu, sobre os pré-candidatos a prefeito de Curitiba, né? Daí apareceu lá, por exemplo, Requião Filho, é o que tem mais conteúdo, digamos, negativo, né? Isso mesmo. É um dos, né? É um dos. Daí tem quem que é o... Tem um outro que tem um conteúdo muito negativo. Eu não vou lembrar o Fernando Francisquini, que acabou não saindo do candidato. Esse daí com certeza vai ser disparado mesmo. mas o Fernando, o Requião Filho é aquele que tem maior conteúdo agressivo, negativo. Como que vocês fazem essa... Daí tem aquele conteúdo que é mais pessoal, né? Que mostra mais a pessoa. Como que vocês fazem essa análise aí? Então, o método que a gente utiliza chama análise de conteúdo, é um método científico de analisar o conteúdo. Eu, inclusive, tenho uma publicação recente sobre um resumo do que é algumas etapas de como fazer esse tipo de análise de conteúdo. Como eu te disse há pouco, a gente tem 14 pessoas no nosso grupo. A gente consegue, com os métodos computacionais, baixar todo o conteúdo de todos os posts dos candidatos, junto com todas as estatísticas de comentários, curtidas, tudo isso a gente baixa automaticamente. E aí a gente lê os posts e analisa e codifica isso a partir de um livro de códigos, a partir de categorias previamente definidas,
do que poderiam ser dos temas que podem se enquadrar, do que se classificam, do que se classificam as postagens. É basicamente um trabalho de classificação, né? Igual os botânicos vão lá e classificam as plantas, os tipos de plantas, nós classificamos os tipos de conteúdo em assuntos, né? De distintos assuntos. Aí tem os temas específicos, que a gente tem mais de 90 categorias previstas, né, sobre os temas específicos, e os temas gerais, os grandes temas gerais que em geral, quando um político, alguém de campanha fala, posta no Facebook ou no horário eleitoral, né, essa metodologia já vem antes, já é uma metodologia de análise clássica, né, já vem lá dos americanos, lá dos anos 50, 60. Então, existem 6 grandes categorias, existem outras específicas, mas existem 6 grandes áreas que um conteúdo pode se enquadrar, que é agenda e informação. Então, assim, convocação convocação para reunião partidária. Comício. A palavra que me tinha fugido. Convocação para comício, reunião partidária, visita a bairros, etc. Então é a agenda do candidato. Hoje eu visitei o bairro tal, ou amanhã eu vou visitar o bairro tal, então aí vai. O que a gente chama de gerenciamento da imagem pessoal, o segundo, que é o indivíduo falando ou sobre sua biografia, ou sobre a sua vida pregressa, ou sobre as realizações que já fez. É a ideia de que o candidato está tentando construir a imagem pública que os eleitores têm dele. Nisso se enquadram as mensagens motivacionais. Então, por exemplo, o Fruit tem postado muito música com bom dia, boa noite, ou então o Greca, que é um poeta, né, fica fazendo poesia sobre a história de Curitiba. Então, esse tipo de mensagem motivacional, na verdade, é uma tentativa do candidato de criar uma certa imagem pública sobre si mesmo. A terceira, é chamada campanha negativa. Campanha negativa que são as críticas, quando os indivíduos, os candidatos fazem críticas aos adversários. Aí a gente, depois nas subcategorias, a gente divide, né? Tem tantas críticas ao adversário direto, que é o cara com quem está competindo, quanto a crítica ao adversário ideológico, mais geral. Então, os dois que a gente mencionou aqui da campanha negativa, tanto o Requião quanto o Franceschini, eles, na verdade, eles são os que mais têm campanha negativa, mas eles não criticam os adversários eleitorais deles, da corrida à prefeitura. O Franceschini critica a Dilma, critica o presidente, critica o Lula, o PT, então é a campanha negativa porque ele não para de fazer... No caso, imagina o governador, né? Acertou em cheio, que dúvida! Deputado estadual. No exercício do mandato do deputado estadual... Ele faz muita crítica, muita campanha negativa, mas contra o governo estadual, né? Quase uma pré-campanha governador. Você falou 3, quais são os outros 2? Daí? Não, tem outras categorias. Pela ordem dos mais que apareceram mais. Tem políticas públicas, o que a gente chama em inglês Policy and Issues, né, que são políticas e temas de política, que são propostas de fato, né, temas, vou falar sobre a saúde e tal, sobre a estrada, tal, o asfalto, sobre o postinho de saúde, sobre, enfim, questões relacionadas a projetos e propostas de política pública. Tem uma categoria chamada mobilização, que é só quando o indivíduo só chama para se mobilizar, então acompanhe agora a nossa entrevista aqui pelo canal tal. Então, assista, ou então curta a nossa fanpage, siga, ou então... mobilização. Mobilização. E a categoria 3, posicionamento ideológico. Eu quase esqueci. Posicionamento ideológico. Que aparece muito pouco. O Franceschini é o que mais utiliza isso. Que é isso, esse posicionamento... Então,
tanto o posicionamento contra, então o Tadeu Venere tem muito isso, então contra o golpe, contra o presidente Dilma, ou então o Francisquini, contra o comunismo, a ameaça vermelha que está no Brasil, ou então a Sheila Mello, por exemplo, a favor da marcha das mulheres, a marcha da maconha, enfim, isso é um posicionamento ideológico que não é referente à política pública e que não necessariamente é uma campanha, não obrigatoriamente campanha negativa, né? Então, por exemplo, esse posicionar a favor da marcha das mulheres é um posicionamento ideológico, mas é isso. Tem mais algum? São 6? Você falou 5. São 5. A sexta é outros, categorias que não, quando raramente não se enquadram em uma dessas. E aí a gente tem uns resultados bem interessantes, eu convido o nosso espectador... Aproveita e já fala como que vai funcionar esse projeto aí na sequência. Então, a gente tem uma coisa bem inovadora que a gente não, por enquanto a gente escolheu não fazer um site, a gente concentrar nossas forças, a divulgação na página do Facebook, até porque é mais interativo, a gente alcança melhor as pessoas. A gente colocou isso no ar hoje, se você quiser entrar lá, essa análise que você comentou já está no ar, é a primeira análise que a gente divulgou hoje no primeiro boletim. Onde que? facebook.com/monitor eleitoral. Monitor eleitoral. E aí você encontra já a primeira análise. Tem outras análises muito interessantes que a gente vai divulgar, inclusive, já prontas. A gente vai divulgar amanhã e quarta-feira. De hoje até sexta vão sair várias. Mas tem duas muito interessantes que vão sair amanhã e na quarta. Uma sobre o uso das reações, dos sentimentos nas campanhas. Então, a gente percebe, já adiantando aqui, o Francisquini, por exemplo, sabe que tem aqueles botãozinhos de raiva, né? Então é o candidato que mais gerou raiva nos seus seguidores, né? Enfim, o que mobilizou esse tipo de sentimento. E a outra análise, que aí é mais, eu acho bem interessante, que é sobre os usuários únicos que comentam ou curtem as postagens de alguns determinados candidatos. E aí, não sei se a gente quiser, a gente pode conversar sobre isso, mas eu posso te falar algumas coisas bem... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aí, e na sequência a gente volta aí, fique conosco aí, em 2 minutos estaremos de volta.